Sejam muito bem-vindos à aula de Identidade e Sexualidade. Para quem não me conhece, eu me chamo Shalom, tenho 22 anos, trabalho com missões urbanas há mais ou menos 2 anos e estou envolvido com a Escola de Missões Urbanas da Jocum aqui da cidade também. E atualmente estou graduando a Escola de Identidade e Sexualidade da Avalanche Missões e eu fui convidado hoje para dar essa aula para vocês sobre esse tema que eu considero muito relevante, que eu tenho me debruçado muito para entender mais e estudar sobre, que é a sexualidade humana, né? E com enfoque na identidade também, aonde a sexualidade e a identidade se conversam, onde esses dois conceitos e temas eles se assemelham e onde eles se encontram. E que nós possamos crescer nisso hoje, nesse entendimento, para que isso satisfaça um pouco o nosso coração sobre algumas respostas de perguntas que nós temos, né? E eu peço a Cristo que Ele possa vir nos acompanhar na busca desse conhecimento, nesse entendimento, para que a gente possa crescer a estatura dele. Amém? Bom, primeiramente, o primeiro tópico da aula, eu gostaria de pontuar uma coisa muito importante e desconstruir uma ideia na nossa cabeça e dizer que a sexualidade não é um atributo puramente fisiológico e ontológico. Então, a primeira coisa que nós devemos quebrar na nossa cultura é que sexualidade se expressa somente da cabeça para baixo, sabe, nos órgãos genitais. E pode parecer isso muito simplista, mas na verdade nós sabemos, através dos problemas e dos distúrbios sexuais, das compulsões, das neuroses, que a questão da sexualidade e as teorias da sexualidade desenvolvidas até hoje, elas têm um ponto mais profundo do que apenas fisiologicamente e ontologicamente. Então não é só o meu órgão genital e o meu corpo que definem de fato como é a expressão da minha sexualidade. Porque juntamente com todos os outros atributos humanos e expressões e respostas humanas ao mundo, a sexualidade é uma delas. Então nós sabemos que a sexualidade ela é uma manifestação da identidade humana. Por quê? Porque ao passar pela alma, pelo centro do ser humano, que a Bíblia vai chamar de coração e que nós vamos aqui chamar na aula também de coração, a sexualidade também torna-se uma questão de identidade. Então nós sabemos que a sexualidade é uma questão de identidade e esse é o primeiro ponto que nós devemos ter em mente. Então, mas vamos destrinchar um pouco e vamos entender um pouco mais profundamente em que pontos, né, isso se converge, em que ponto a sexualidade desce e se manifesta de forma identitária, na personalidade, no coração do ser humano. Primeiramente, nós devemos entender que a identidade ela gira em torno da busca do eu. Então, o que é a identidade se não essa busca? Né? E isso nós também sabemos que é algo muito comum. Isso é uma das maiores questões da humanidade. Desde os momentos que os humanos começaram a se juntar em grupos, em comunidades, em cidades, para se proteger, para terem pertencimento social, né, para terem proteção entre si ali e alimento para todos, desde que os humanos começaram a se juntar e viram um semelhante ao outro, né, da mesma espécie, essa pergunta começou a ser feita, né, quem nós somos? E isso é muito claro, desde o primeiro casal, quando a serpente tentou Eva e Adão, ela questionou e afrontou de certa forma a identidade da qual eles sabiam que eles tinham, né? Quando Deus deu para eles um cenário gigantesco e um paraíso para eles desfrutarem, mas ao afrontar de certa forma a identidade deles, falando assim: você não sabe que quando você comer esse fruto, você vai ser igual a Deus. Então esse verbo ser dessa frase e já aponta a necessidade de Adão e Eva deles afirmarem a identidade deles através de alguma coisa. Até na Torre de Babel, que alguns capítulos depois, nós vemos que aquelas pessoas construíram uma torre para chegar ao céu e diziam: façamos um nome para nós, né, para que nós sejamos conhecidos entre os homens. Então, nós vemos que a identidade ela é uma busca desde sempre do ser humano, desde o começo, desde os primórdios da humanidade.
E isso é muito importante de se saber também. Só que igualmente a galera primitiva, o pessoal da Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, nós contemporâneos temos igualmente essa busca. E isso fica muito claro quando nós olhamos para as ações que nós tomamos no dia a dia. Porque todos os dias nós caminhamos e perguntamos quem nós somos, mesmo sem saber, às vezes de uma forma automática e natural. Que nós fazemos coisas, nós questionamos coisas, procuramos coisas que gostamos para encontrar quem nós somos. Porque nós estamos também atrás dessa busca da nossa própria identidade, da nossa própria personalidade, do nosso próprio eu. Existe uma vertente da psicologia e da filosofia que separa a existência de todas as coisas em dois grupos. Eles dizem que tudo aquilo que fora criado, tudo aquilo que existe, foi criado de forma ontológica, então se torna ente. E esse ente, ele é tudo. Tudo é ente, desde os seres inanimados, uma pedra, uma árvore, até os seres viventes. Tudo isso é ente, porque existe, foi chamado à existência de forma ontológica, então é ente. Só que o ser humano, pela manifestação da sua racionalização, dos seus valores, ele despertou a possibilidade do ser. Então o ser humano é o único ser vivo que não é só um ente, e sim um ser. Porque o ser do ser humano desperta uma identidade, desperta um senso de racionalização, um senso de valor. Então, diferentemente de todo o restante da criação, ao ser humano foi dada a responsabilidade do ser. Mas então nós nos perguntamos, né? Mas por que o ser humano? Por que o ser humano foi selecionado dentre todos os outros seres da criação para ter essa contemplação? Aí nós vamos para o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26 e 27, que diz assim: E disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre toda a coisa que rasteja pela terra. Assim Deus criou o homem em sua própria imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea eles o criou. Então nós vemos no começo aqui. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha que coisa interessante. Quando Deus vai descrever a criação e a formação do ser humano, ele expressa a forma com a qual ele fez isso. Deus olhou para si mesmo, olhou para sua imagem e ele se agradou tanto de si que ele se inspirou para criar um ser aqui nessa terra que carregasse isso que nós conhecemos como imagem dele. Então nós somos portadores e fomos contemplados de ser portadores dessa imago Dei, da imagem de Deus. E ao nós possuirmos e carregarmos essa imagem, algum dos atributos de Deus, eles vêm para dentro da nossa personalidade e nós podemos ter a possibilidade de demonstrar e manifestar algum desses atributos. E Deus diz na sua palavra, no livro de Êxodo, ele se considera e se identifica como eu sou o que sou. Eu acredito que muitos de nós lembramos dessa passagem que ele fala para Moisés, né? Diga que eu sou o que sou. Então Deus se manifesta sendo algo. Ele expressa a sua identidade, ele expressa o seu eu, dizendo eu sou. E se o homem carrega a imagem e a semelhança desse Deus, ao homem também foi dada a capacidade de ser. Aí nós temos a nossa resposta. É exatamente por isso que o homem é diferente do restante da criação, porque ele carrega a possibilidade de ter uma real identidade a partir da imagem de Deus. E essa imagem nos apresenta muito sobre nós, nos apresenta tudo sobre nós. Nós sabemos que para nós nos conhecermos, precisamos então conhecer a Deus. A imagem de Deus torna-se a real referência para que nós nos olhemos e chegamos a conclusões sobre nós mesmos. E sobre essa questão de referência, o homem ele está em busca de referências em todos os lugares para a conclusão dessa identidade. Nós usamos referências
para concluirmos sobre nós mesmos. Tá, mas o que são essas referências? Essas referências, ela se equipara a tudo aquilo que nós somos apresentados nesse mundo. Sabe, nós, em todos os lugares que nós vamos, no nosso dia a dia, na nossa escola, na nossa faculdade, no nosso trabalho, nós buscamos em cada canto coisas que nos atraiam. Então nós caminhamos por aí todos os dias, buscando referências e tomando referências para nós. E ao encontrar coisas que nós nos agradamos, que nós nos identificamos, por exemplo, algo que eu goste esteticamente, ou um pensamento que eu concorde com a premissa desse pensamento, ou então uma tribo ou um grupo social urbano que eu me identifique. Então eu adoto essas coisas para mim porque eu gosto, porque eu me identifico e eu dou um poder de influência sobre aquela coisa na minha vida. E a partir disso surge aquela premissa do eu sou alguma coisa, né? Se você andar pela rua ou na igreja mesmo, se você perguntar para alguém quem é você, cara, o que você faz, sabe quem você é? E você vai escutar respostas tipo, sei lá, eu sou ituano, eu sou evangélico, eu sou um pai, eu sou uma mãe, né? Então essas referências, elas carregam um peso de identidade para nós, porque isso faz parte da nossa natureza. Então, a partir de coisas que nós olhamos e acreditamos e damos poder de influência sobre nós, essas referências, de certa forma, nos definem. Mas o grande problema nisso é quando nesse ato de referenciação, nesse ato de busca por essas referências, nós não convidamos a voz de Deus para esse evento de nos definir. E isso deve ser evitado com todas as nossas forças. Sabe, existem 3 gamas de referenciação que o ser humano pode adotar e pode abraçar para olhar para si mesmo e para se inspirar, sabe, para se definir a partir disso. A primeira delas é a autorreferência. A autorreferência nada mais é do que a referência a partir de um terceiro. Então, nesse pensamento e nessa gama, eu sou o que fizeram de mim. Sabe, aquilo que alguém pode ter feito na minha vida, isso me influencia de tal modo que eu dou uma importância para que aquilo me defina, de certa forma. E ao eu utilizar o ato desses terceiros na minha referência, coisas ruins podem brotar dentro de mim, sabe? Respostas ruins sobre mim mesmo podem florescer. Por exemplo, no caso de um abuso sexual, é muito comum de você chegar em um ato de aconselhamento, né? E a pessoa dizer, eu sou uma vítima de abuso, por exemplo. Isso é muito problemático, porque como alguém pode ser uma vítima de abuso? Né? Você está assumindo a sua identidade, dizendo, eu sou aquilo que fizeram de mim. Eu sou esse abuso que essa pessoa fez contra mim. Isso é muito problemático, porque nós, a partir disso, a partir dessa referenciação de algo que essa pessoa tenha feito na minha vida, no caso, e prejudicando o meu próprio eu assumo a premissa de que eu sou um problema. Entende? Eu tenho uma visão distorcida de mim mesmo, da minha própria identidade. Eu sou um rejeitado porque me rejeitaram. Eu sou um caso perdido porque isso um dia falaram de mim. Entende? Então, ao você assumir essa referência pela boca de terceiros, pode existir muitos problemas na nossa própria identidade, na conclusão da nossa própria identidade. Então, essa é a primeira gama de referência. A segunda é a ego-referência. A ego-referência fala muito sobre o eu, né? Como eu me sinto, eu sou aquilo que eu penso, eu sou aquilo que eu sinto, os meus pensamentos e sentimentos me definem. E isso é igualmente problemático, porque os nossos pensamentos, depois da queda do homem, eles estão manchados e eles estão prejudicados e comprometidos pelo pecado. Tudo aquilo que nós pensamos e sentimos e fazemos está manchado pelo pecado. O homem está num estado de miséria, em distanciamento profundo de Deus. E ao pensar algo e ao sentir algo, essa pessoa toma conclusões para si mesma, dizendo, sei lá, e nisso você encontra questões como, eu sou uma aberração, por exemplo. Eu não vou dar em nada, entende? Porque eu sinto que eu não vou dar em nada. Até sobre desejos mesmo, né? Aquilo que eu desejo
Isso define quem eu sou. Nesse caso de sexualidade, nós vemos, eu sou homossexual, por exemplo. Eu sou bissexual. Mas, de igual modo, ninguém pode ser homossexual ou bissexual. Entende? Não existe essa questão de eu sou essas coisas. Porque eu estou partindo da premissa do que o que eu sinto, o desejo que eu tenho me define. Só que isso é muito problemático, porque tanto a autorreferência, voltando para o primeiro ponto, né, como o segundo ponto da ego-referência, são referências a partir do ser humano. O ser humano me define, tanto o terceiro como eu mesmo. E ao fazer isso, ao dar esse poder de influência à voz de seres humanos para me definir, eu estou concluindo que o que existe é o ser humano, entende? Não existe nada além, nada acima do ser humano. O ser humano então toma o trono do Criador, sabe? A voz do humano está no trono de Criador, aquele que pode me definir. Tá, mas e Deus? Como que ele fica nessa história, né? Se eu estou dando tanto poder para essas vozes humanas, e Deus, como que ele fica nessa história? Sobre Deus, nós temos que ter 4 coisas em mente em todas as vezes que nós pensarmos a nossa identidade. Primeiramente, que Deus existe. Segundamente, que Deus criou todas as coisas. Terceiro, que Ele fala. E 4, que Ele se relaciona com aquilo que Ele criou. Tendo essas 4 verdades fixas e firmes no nosso coração, nós então entendemos que ao Deus falar, se relacionar, existir e ter criado todas as coisas, Ele também tem a sua referência sobre a nossa vida. E por ser uma referência santa, uma referência sem pecado e não manchada com a morte que assola o nosso corpo e a nossa mente, os nossos sentimentos, isso é santo, isso é puro e precisa ser ouvido. A voz dele precisa ser convidada para esse evento de definição do nosso eu. Então nós caímos na terceira gama de referência, que é a tel-referência. Nessa referência, nesse ponto, nós concluímos que somos o que Deus diz que nós somos. E como eu disse, isso é uma referência santa, uma referência pura, livre de pecado, uma referência baseada em verdades, e não só nos achismos, não só nos sofismas, sabe, não só nas filosofias desse mundo, mas algo que é uma verdade, porque não há outra pessoa melhor para nos definir do que aquele que nos criou, né? Por exemplo, uma pessoa pinta um quadro, Van Gogh, por exemplo. Van Gogh, em meados do século XIX, ele pintou algumas obras e em certo momento da decadência do problema psicológico dele, ele começou a utilizar com mais força as cores amarelas, né? E depois de um tempo, depois da morte dele, onde ele foi popularizado e as obras deles começaram a valer milhões, né? Nós sabemos que fizeram um estudo mais a fundo dessas obras e a cor amarela mais acentuada, né? As cores mais quentes, mais acentuadas da obra que ele fez, queriam dizer, de certa forma, na verdade expressavam essas cores mais vivas e tudo mais, porque aquele remédio fazia com que ele percebesse a cor amarela de uma forma mais nítida, de uma forma mais forte. E até desenvolveu um daltonismo depois de um tempo. Então, assim, nós concluímos a obra de Van Gogh a partir do conceito de Van Gogh sobre aquilo. É isso que eu estou querendo dizer para vocês, entende? Ao entendermos como funciona o criador de algo, nós temos a criação. Entende? Nós entendemos a criação, podemos concluir coisas importantes sobre a criação. Sabe, lá no livro de Jeremias, na palavra de Deus, no capítulo 29, versículo 11, diz assim, o Senhor dizendo: porque eu bem sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E até numa das confissões de Agostinho, que eu separei um trecho aqui, que é muito importante, onde ele diz assim: porque nos fizestes rumo a ti, ó Senhor, e nosso coração está inquieto até repousar em ti. Ao olharmos para Deus e ao vermos nele características onde nós podemos concluir, através de verdades, quem nós somos, podemos então repousar nele. A personalidade e os atributos de Deus
se tornam para nós, nessa busca da nossa identidade, então, um mapa. E esse mapa, ele é extremamente importante para nos guiar nesse caminho e nessa jornada. E esse mapa, ele expressa os atributos de Deus. Existem milhões e zilhões, e nós podemos conhecê-los todos através da criação, lá como diz em Romanos, né? Que o que de Deus se pode conhecer se revela em sua criação. Então, eu separei 3 pontos que eu acho muito relevante para essa questão da sexualidade. E nós vamos começar agora a linkar a sexualidade à identidade humana. Bom, a primeira coisa, nós vemos logo no versículo 3, onde diz que: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, nesse primeiro ponto, nós vemos um Deus que olha para uma escuridão e não se agrada dessa escuridão. E em resposta disso, ele gera luz. Então ele pegou um estado de escuridão e gerou luz. O primeiro ponto, nós vemos um Deus que ilumina. E esse Deus que ilumina é um Deus que gosta da luz. Ele não se agrada em cenários de escuridão. E onde isso se encaixa na nossa sexualidade? Sabe, Andrea Vargas, ela vai dizer que o maior inimigo para uma sexualidade saudável é o silêncio. Quando nós, com medo do que vamos pensar, ou no caso, não dando caso aos nossos problemas e aos nossos sentimentos, nós escondemos e deixamos no silêncio, em um lugar de escuridão, aquilo que nós sentimos, os nossos problemas, ao ficar na escuridão eles não são curados. E muito pior que isso, eles, se agravam cada vez mais. E isso é um grande problema, porque Deus se agrada de quando nós trazemos à luz os nossos problemas, né? E então, o pior inimigo de uma sexualidade saudável é o silêncio, é manter isso na escuridão. Em resposta disso, nós vemos através dos atributos de Deus, que ele gerou luz sobre aquilo que era trevas. Então, nós verbalizarmos os nossos problemas, contarmos às pessoas certas, abrimos o nosso coração, pedimos conselhos e ajuda em oração, isso é extremamente importante, isso faz parte do mapa que é a personalidade de Deus. Lá em Lucas 8,17 vai dizer assim: porque não há coisa oculta que não haja de se manifestar, nem coisa escondida que não haja de vir à luz. Então, Deus se agrada de quando nós trazemos os nossos problemas à luz, porque Ele é um Deus que ilumina as nossas trevas. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Deus é um Deus que traz ordem ao caos. Isso nós vemos logo no versículo 2, dizendo que a terra era sem forma e vazia. Essa primeira parte. Então Deus olha para essa terra sem forma e vazia, nesse estado de caos absoluto ali de tudo aquilo que existia, e ele não se agradou daquilo, né? Ele viu que aquilo não tinha beleza, aquilo estava atrofiado, estava sem forma, vazio, sabe? Então, a partir desse caos, ele criou beleza pelo seu poder, porque Deus se agrada disso. Deus é um Deus que traz ordem ao caos, e esse é o segundo ponto. Então Deus pega o caos e ele transforma em cosmo. Cosmo nada mais é do que a palavra grega para ornamento, um arranjo bonito. Então essa beleza veio à existência a partir do atributo de Deus. Na nossa vida, tanto da identidade como na sexualidade, nós utilizamos desse atributo para saber que Deus se agrada quando nós, em situações de caos, nós depositamos isso nas mãos dele, porque ele está interessado em trazer ordem na nossa vida sobre isso, né? Esse Deus que traz ordem ao caos, ele é o único suficiente para, trazer beleza àquilo que nós consideramos feio, né? Trazer um bom aroma para aquilo que nós consideramos fedido na nossa vida. Então Deus se agrada em trazer ordem ao nosso caos também. E o terceiro ponto, e é o ponto que eu quero desenvolver com vocês mais a fundo, é que Deus é um Deus de estrutura e de direção. Ele é o Deus que cria e que designa. E isso nós vemos durante todos os 5 dias da criação, quando ele cria todas as coisas segundo as suas próprias espécies. Mas mais especificamente, em Gênesis 1, no versículo 14 e 15, eu gostaria de trazer uma luz sobre esse assunto. E disse Deus: que hajam luzes nos firmamentos do céu para separar o dia da noite, e que sejam por sinais, para as estações, para os dias e para os anos,
e que eles sejam por luzes no firmamento do céu para dar luz sobre a terra. E assim se fez. Então, no versículo 14, destrinchando esse texto, nós vemos a primeira parte de Deus falando que haja luzes no firmamento do céu. Nesse momento, onde Deus diz haja luzes no firmamento do céu, haja luminares, né, em outras traduções, nós vemos Deus criando a estrutura de algo. Deus criou o corpo desses luminares, do sol e da lua. Para quê? E ele se fez essa estrutura, sonhou, planejou, e a voz dele trouxe à existência essa estrutura. Só que nós vemos na sequência que ele diz assim: haja luz no firmamento do céu, o quê? Para separar o dia da noite. Então, ao mesmo tempo que nós vemos na primeira parte desse versículo Deus criando uma estrutura, na segunda parte nós vemos Deus apontando uma direção, uma função. Essa conjunção do para, ela atribui muito a uma função, né? Deus criou luzes. Para quê? Para que se separasse o dia da noite e servisse de sinais para as estações, dias e anos. Isso é uma das coisas mais fantásticas nos atributos de Deus. Que Deus não é só um Deus que cria, como diz o deísmo, por exemplo, que é uma seita que diz que Deus criou o mundo e se afastou e nos deixou só. Não. Além disso, ele cria e dá direção. E assim também é para a nossa vida. Como que fica a área de sexualidade ao entendermos essa verdade? Nós precisamos saber de uma coisa. Deus nos colocou em uma estrutura. O nosso corpo físico, tanto homem como mulher, o corpo masculino e um corpo feminino. Ele nos colocou nessa estrutura. E isso hoje em dia é questionado demais, né? Muita gente diz que o meu órgão genital, por exemplo, ele não tem tanta relevância assim sobre quem eu sou. Você muito provavelmente já escutou a frase em algum lugar na mídia ou até de alguma pessoa, né, que eu sou uma menina no corpo de um menino. Então a estrutura está sendo questionada. Só que ao criar uma estrutura, aquela estrutura não é um fim em si mesmo, porque ela foi criada para algo. Então Deus nos coloca numa estrutura masculina ou feminina e isso nos aponta a uma direção, a um propósito, a um desígnio. Ou seja, Deus nos aponta para algo. Se Ele nos colocou numa estrutura, Ele tem alguns mandatos, seja eu homem ou seja eu mulher, né? O ser humano, nós precisamos lembrar que ele é um ser material e imaterial. E essas duas dimensões humanas são de igual valor. Para que nós possamos, agora a gente vai entrar, né, nos mandatos do homem e mulher. E para que nós possamos entender isso e contemplar e entendermos como é possível nós desempenharmos essas funções da melhor forma, nós precisamos entender que tanto a nossa dimensão material, o nosso corpo, quanto a nossa dimensão imaterial, que aí mora a direção do que nós damos, através do nosso coração, através da nossa alma, ambas são de igual valor e precisam ser levadas em conta para que a humanidade, à luz da Bíblia, possa despertar. Então, a minha dimensão material é o meu corpo, a minha estrutura, e a minha dimensão imaterial é a direção na qual eu movimento essa estrutura. E isso passa pelo meu coração, passa pela minha identidade, quem eu sou. E ambas são de igual valor. E os relacionamentos, eles são um ambiente de harmonia para que nós possamos cumprir essas direções, cumprir esses mandatos, esses desígnios. E relacionamentos eu equivalo a casamento, a família, a namoro e etc. Bom, os mandatos, o homem. O que o homem, então, foi chamado para fazer especificamente? Né? Porque se nós entendemos que nós temos a separação de estrutura homem e mulher os criou, como diz a Bíblia, né? Nós sabemos que o homem tem uma função e a mulher tem uma função. O homem, segundo as Escrituras, foi chamado para ser mordomo da criação. E isso nós vemos quando ele é chamado para zelar e cultivar, não só da sua família, não só das pessoas que estão embaixo dele ali, mas de toda a criação. Ele zela e cultiva a criação. O cultivo, a cultura, o desenvolvimento está nas mãos dessa humanidade, para que eles pudessem subjugar toda a terra, sabe? Para que eles pudessem reinar sobre a terra mesmo, porque essa é a vontade de Deus. Porque o homem e a mulher carregam a imagem desse Deus.
E esses mandatos servem para isso. Então o homem tem uma responsabilidade. O homem, no gênero masculino, tem uma responsabilidade social, cultural e espiritual sobre a família e sobre a criação. E sobre a igreja, nos dias de hoje também. Né? E nós vemos Paulo mais para frente dizendo: maridos, amem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Assim como Cristo amou a igreja. Cristo deu a sua vida pela igreja. Então ao homem resta a ele foi contemplado com a responsabilidade de dar a sua vida, tanto pela sua família quanto por toda a criação, para que ele protegesse essa criação. E a mulher? E a mulher? A mulher ela foi chamada para ser uma auxiliadora idônea. De igual modo, ela possui uma responsabilidade social, cultural e espiritual sobre toda a criação e sobre a sua família, os seus relacionamentos. Mas mais especificamente nos relacionamentos, a mulher foi chamada para desempenhar o seu papel. Ela tem que ser uma edificadora e uma administradora idônea, sabe? Uma administradora mútua de todos os momentos ali. Ela tem que amar estar nessa posição de edificação e administração. E isso tem sido muito combatido nos dias de hoje. Nós vemos isso muito claramente por algumas vertentes da luta feminista, por exemplo, onde a exclusão dos papéis da mulher, sei lá, na criação dos filhos, por exemplo, na amamentação até nós vemos que eles querem tirar isso como obrigação da mulher, né? Ou seja, não desempenhar esse papel que foi atribuído por Deus, que é nutrir vidas, nutrir relacionamentos. Porque é exatamente isso que a mulher faz. Ela traz a nutrição primeira para um filho, por exemplo. E nessa coisa estrutural que nós vemos, nessa coisa criada que nós vemos, nesse fato, nós entendemos um atributo de Deus da doação. Nós vemos Deus ser revelado a partir dessa personalidade, desse ato da mulher. Quem Deus é, né, de nutrir vidas, de dar suprimento. Então, a mulher ela é uma edificadora, uma administradora e traz nutrição a relacionamentos e vidas. E isso é um dos papéis principais da mulher. E eu vou me atentar a 3 pontos aqui, que são: ela é edificadora, ela é administradora e ela dá nutrição a relacionamentos e vidas. Mulher virtuosa, quem a achará? Nós vemos essa passagem na Bíblia, né? A mulher ela deve ser achada. Ela é tão valiosa, né? Porque Adão olhou para todas as coisas e quando viu a mulher, disse: essa sim é carne da minha carne, sangue do meu sangue. Então, tipo, nós vemos que existe um vislumbre a partir da mulher, a beleza que a mulher carrega. E isso também faz parte da vontade de Deus para o desempenho da mulher aqui na terra, né? Que ela seja achada, que ela seja valiosa, vislumbrosa. Não estou falando só esteticamente, mas eu estou falando sobre um coração, sobre uma alma, sabe? Sobre um centro de si, valioso, belo e atraente aos olhos, atraente ao coração mesmo de outras pessoas, inclusive os homens. Os mandatos, tanto masculino como feminino, como filho, tanto como pais, tanto como tios, cada uma